Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Patrícia. Eu vou apresentar a minha tese, que é intitulada Reforço Populacional do Jabuti Cranoides Carbonários em um remanescente urbano de Cerrado, como último pré-requisito para a obtenção do título de doutora. E fui orientada pelo professor Luiz Gustavo e a minha orientadora foi a Zaida Ortega. Bom, a minha tese foi dividida em 2 capítulos e o primeiro capítulo foi intitulado como Reforço Populacional do Jabuti-Piranga em um fragmento florestal urbano. A translocação ela é definida como qualquer movimento de seres vivos de uma área para outra realizada por seres humanos. Esse movimento possui diversas funções e atualmente uma das mais exploradas é com a função conservacionista. A translocação ela pode ser dividida em 3 tipos, né? A introdução, que é a dispersão acidental ou não de organismos por humanos, onde uma espécie ela não existia. A reintrodução, que é o movimento intencional de indivíduos onde uma espécie, né, uma população já existia e desapareceu, e o reforço populacional, que é o movimento de indivíduos com a intenção de aumentar o número de indivíduos no habitat original. Então, o reforço populacional tem como objetivo aumentar a viabilidade da população, sendo aumentando ela de tamanho, né, em número de indivíduos, ou então aumentando a diversidade genética, ou, por exemplo, em demografia de grupos, como soltando indivíduos jovens, ou indivíduos adultos, ou indivíduos de um determinado sexo. As áreas urbanas, que elas antes eram consideradas inóspitas para a vida selvagem, elas atualmente são vistas como ambientes que são capazes de suportar algumas espécies, já que elas oferecem alimento e habitat através de, por exemplo, parques urbanos e florestas urbanas para os animais que conseguem superar as barreiras ecológicas e se adaptar às condições específicas oferecidas por esse novo ambiente. Então, como os animais eles precisam, né, atravessar essas barreiras, então, como não são todas as espécies que conseguem fazer isso, geralmente em ambientes urbanos a diversidade costuma ser menor do que em ambientes naturais. E a translocação a curto prazo, né, ela é importante para determinar as futuras atividades de um programa de conservação. E como que a gente define se uma translocação a curto prazo ela teve sucesso ou não, né? Ou o que seria uma translocação a curto prazo? Seria quando os indivíduos eles sobrevivem no local de soltura, eles consomem os alimentos, né, da natureza e eles também conseguem estabelecer uma área de vida no novo ambiente. Isso então possibilita a ação rápida aos eventuais problemas através de gerenciamento de habitat ou também cancelando o programa quando os requerimentos básicos da espécie não foram providos. As translocações, o sucesso das translocações, elas estão muito relacionadas a um ambiente de alta qualidade. É considerado um dos fatores mais importantes para os animais. Então, assim, ambientes homogêneos e contínuos são muito importantes porque eles permitem com que os indivíduos eles se movimentem mais livremente, né? E esses habitats homogêneos, eles são, né, homogêneos não, esses ambientes de alta qualidade, eles são espécies específicos e a gente é recomendado que, por exemplo, num momento de soltura, o novo habitat não tenha as ameaças originais que fizeram com que a população declinasse, né? Por exemplo, se o motivo da extinção de uma espécie naquela local, né, daquela população foi caça, então espera-se que no novo ambiente que você vai soltar esses indivíduos, essa ameaça não esteja lá, né? Por exemplo, a caça ou outras ameaças. Os animais de cativeiro, eles são altamente utilizados em solturas, né, em translocações, porém costumam ter uma sobrevivência menor do que os indivíduos nativos, né? Se você fizer uma soltura de indivíduos nativos, eles têm mais sobrevivência do que os indivíduos de cativeiro. Então, para os indivíduos de cativeiro, que nasceram em cativeiro, né, é recomendado o soft release, ou soltura gradual em português, que é uma soltura que o indivíduo passa por um período de aclimatação no ambiente de soltura. Por exemplo, em forma de cercado, né, passa um tempo confinado no ambiente de soltura antes, né, de ser solto. E o hard release é a translocação em que você simplesmente solta o animal no local sem passar por nenhum tipo de aclimatação. Então, para esses animais de cativeiro é muito importante o período de aclimatação,
né, para eles poderem se acostumar com o ambiente nativo, terem interações com seus com específicos, com a alimentação e etc. A massa corporal também é um fator muito importante e também é um preditor de sobrevivência após soltura. E os animais nascidos em cativeiro, eles podem perder massa durante a aclimatação, diferente dos indivíduos nativos, que geralmente, quando vai fazer translocação com indivíduos nativos, eles geralmente ganham massa durante a aclimatação, né? Porque tem alimentos abundantes, então eles costumam se alimentar e ganhar massa. E um outro fator também muito importante é o sexo, principalmente em espécies que têm dimorfismo sexual, e então os sexos têm demandas metabólicas diferentes. Então, por exemplo, quando machos são maiores do que as fêmeas, eles geralmente possuem uma demanda energética maior e também possuem menos gordura corporal do que a fêmea. Então, em casos de escassez de alimentos, por exemplo, eles são mais vulneráveis à fome do que as fêmeas. Existem poucas translocações de répteis, de sucesso de répteis, quando comparada com outros táxons, por exemplo, aves e mamíferos. E isso é muito preocupante, porque 2/3 das espécies de quelônios são ameaçadas. E as principais causas dessas ameaças, né, e dos declínios da população de quelônios é a poluição, degradação e perda do hábitat, exploração de ovos, a caça de subsistência e também o turismo. Em alguns estudos realizados no jabuti do deserto e do jabuti de Hermann, foi visto que os indivíduos que foram translocados, os indivíduos residentes, né, nativos, têm a mesma taxa de sobrevivência. E num outro estudo feito com clonates carbonários, que é a espécie desse nosso estudo, os animais de cativeiro também apresentaram boas condições de sobreviver em condições naturais. Então, o Clonoides carbonários é uma espécie que está sempre presente em centros de reabilitação, então ela possui bastante estoque em cativeiro, são espécies generalistas quanto ao habitat, promovem serviços ecossistêmicos ausentes em áreas defaunadas, não apresenta alto risco econômico e nem de saúde para os seres humanos, e também é uma espécie facilmente manejável, por isso que são motivos pelos quais a gente escolheu trabalhar com o jabuti. Então, os objetivos desse trabalho são bem descritivos, então, tratar os aspectos gerais do reforço populacional de jabutis em uma área urbana, com ênfase nos procedimentos adotados e na determinação da situação da medida em curto prazo, descrever os processos adotados, detalhando todas as fases da soltura gradual, desde o protocolo de anestesia até o monitoramento pós-soltura, e verificar a sobrevivência dos indivíduos soltos e quais foram os fatores que contribuíram para a maior sobrevivência. Bom, a nossa espécie estudada é o Clonoides carbonários, é uma espécie amplamente distribuída aqui na América do Sul, aqui em todo o centro-oeste, parte da região sudeste, nordeste, aqui em cima também. Ela é uma espécie que é muito utilizada em caça de subsistência, muito utilizada como animal de estimação. É uma espécie onívora. A espécie tem dimorfismo sexual, com os machos sendo maiores do que as fêmeas. O comprimento retilíneo da carapaça é em média de 33 centímetros e o peso médio é de 6 quilos. A densidade populacional varia de 1 a 12 indivíduos por hectare e a área de vida também varia. Tem estudos que apresentam áreas de vida de 0,63 a 117 hectares. O local de soltura foi realizado aqui na RPPN da FMS, no Cerradinho. A reserva aqui ela é toda cercada, onde tem área de construção, ela é toda cercada. Tem uma parte aqui no fundo que tem uma entrada que dá acesso à área da reserva. Esse ponto aqui, dentro do cerradinho da reserva, é onde está o cercado de aclimatação, o ponto de soltura. E esse outro ponto aqui é essa parte aqui, que é a piscicultura, que é a outra parte aqui, né, da reserva da universidade. Aqui a gente tem um clima AW, que é um período seco durante o inverno e chuvoso durante o verão, com temperatura média de 23 e precipitação média de 1.532 milímetros. Dentro da reserva da FMS, a gente encontra floresta de galeria, cerradão e cerrado estricto sensu. E de acordo com os estudos de tamanho de área de vida e de densidade populacional do jabuti, a gente viu que o tamanho da reserva da universidade
ela tem um tamanho adequado para os animais serem soltos e estabelecerem suas áreas de vida, além de possuir recursos alimentares que fazem parte da dieta. Estudos de levantamento de fauna da universidade mostraram que tem, comparando com dietas, né, estudos de dietas do jabuti, a gente tem algumas espécies que fazem parte da dieta de jabuti aqui na reserva, e também a gente não tem, por exemplo, pressão de caça aqui na universidade, apesar de uma parte da reserva ter sido usada para construir prédios, mesmo assim não há pressão de caça na reserva. A gente fez uma busca dos indivíduos da população residente, foi uma busca ativa mensalmente, aproximadamente de 5 dias, no ano de 2016 e 2017, com 3 horas de duração, entre as 9 e as 12 horas. Sempre foi feita em 2 observadores e a gente ia andando, né, na reserva, olhando em tocas, folhagens, galhos e também os animais que a gente encontrava pelo caminho. Quando a gente encontrava esses animais, a gente pesava, media a carapaça e identificava o sexo. Quando os animais que foram utilizados para translocação. Bom, aqui tem todas as etapas que os animais passaram. A CRAS, os exames clínicos, transporte, aclimatação, a soltura com suplementação alimentar e a soltura sem a suplementação alimentar. A gente teve 2 translocações diferentes que seguiram todos os mesmos protocolos e as mesmas etapas, mas a gente escolheu indivíduos diferentes em 2 etapas de translocação. Então, na primeira etapa, que foi no CRAS, a gente foi no CRAS, identificou todos os indivíduos, a gente mediu a carapaça e pesou todos os indivíduos, e a gente escolheu indivíduos que estavam com o comprimento retilíneo da carapaça acima de 19 centímetros. Além disso, além do peso e da comprimento da carapaça, a gente olhou outros caracteres, a gente observou outras coisas nos indivíduos, como, por exemplo, se eles estavam desidratados ou não, se eles possuíam alguma secreção ou não. E a partir dessa pré-seleção, a gente selecionou alguns poucos indivíduos para fazer a próxima etapa, que seriam os exames clínicos complementares. Então, para a primeira translocação, a gente escolheu 15 indivíduos e para a segunda translocação, 11 indivíduos. Eu vou falar meio por cima sobre as etapas, né, de anestesia e armazenamento e as técnicas utilizadas aqui, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar ou então olhar na tese escrita. A gente anestesiou os animais com ketamina S e detomitina. Quando os animais estavam anestesiados, a gente coletou sangue para fazer análise do hemograma e a bioquímica dos indivíduos. A gente também coletou suave oral e colocal para fazer exames de salmonela, paramyxovírus e herpes vírus, e fezes para fazer o exame parasitológico. O IBAMA pede vários exames de vírus e bactérias para répteis, mas a gente não tem condições de fazer todos, e conversando com os veterinários do CRAS, a gente selecionou então que os mais importantes seriam fazer os testes de salmonela, paramyxovírus e herpes vírus, por isso que a gente escolheu esses 3. Depois disso, os animais eles foram transportados, né? Depois que os animais foram anestesiados e coletadas amostras biológicas, eles voltaram para o recinto do CRAS e ficaram esperando até os resultados saírem. Depois que esses resultados saíram, a gente selecionou os indivíduos para transportar eles para o cercado de aclimatação na reserva da universidade. Os indivíduos foram transportados individualmente em recipientes opacos, a gente transportou eles na Kombi da ecologia, e durante esse processo a gente teve uma morte. O período de aclimatação, que foi a próxima etapa, foi 30 dias no cercado de aclimatação. Eles ficaram presos num cercado com mais ou menos 80 metros quadrados, que eram cercado de poste de eucalipto e tela de arame. Nessa etapa, os indivíduos foram marcados com epóxi e com GPS, foram pesados e também eles receberam alimentação diariamente, água e alimento, que constituía de banana, maçã, frutas, né, outras frutas, repolho, couve, bem como alimentos da reserva, né? A gente encontrou areticum, marmelo, e a gente foi inserindo as alimentações nativas também para eles. A próxima etapa foi a soltura com suplementação alimentar. Os indivíduos foram soltos do cercado e a gente continuou fornecendo alimento e água para eles durante um mês. A gente pesou os indivíduos novamente
com o GPS marcava uma localização a cada 1 hora e a gente colocou uma armadilha fotográfica na frente do local de alimentação para ver se os animais iam voltar lá ou não para se alimentar. Depois de 1 mês a gente retirou essa comida, tá? A gente foi retirando gradativamente, então a gente começava em todos os dias, depois foi diminuindo a frequência de dias da alimentação e depois de 1 mês a gente cortou a suplementação. E aí então os indivíduos ficaram sem a suplementação. O GPS continuou pegando localização a cada 1 hora e mensalmente a gente pesava os indivíduos e também ia fazer a busca deles para pegar as localizações do GPS. Então, os resultados. Quanto à população residente, a gente teve 3 animais residentes, sendo 2 machos e uma fêmea, e eles também foram monitorados para a gente ver o padrão de movimentação desses animais. Quanto aos resultados clínicos, né? Como eu falei, a gente fez 2 etapas de translocação, 2 translocações diferentes. Uma a gente começou em novembro de 2017 e outra em julho. Em julho de 2018, a gente os exames clínicos eles foram feitos no inverno e os jabutis têm um metabolismo muito lento, então alguns bichos não anestesiaram de primeira e um dos indivíduos a gente anestesiou num dia, não induziu com anestesia, a gente não conseguiu coletar os exames, né, as amostras biológicas, e no próximo dia a gente anestesiou esse animal novamente e soltou ele no cercado, né, devolveu, mas alguns dias depois, quando a gente foi ver esses indivíduos, a gente ia monitorar, um desses indivíduos morreu, a gente levou ele para o hospital veterinário para fazer a autópsia do animal, mas não foi possível descobrir a causa da morte. Quanto à série branca e vermelha do sangue, né, o hemograma, aqui eu coloquei um gráfico mais para exemplificar, para mostrar para vocês. Não existe número de referência para jabutis selvagens, nem para jabutis de cativeiro. Então a gente tem aqui a variação, né, indivíduos com bem poucos eritrócitos e indivíduos aqui com quase 800 mil. E o leucócito também tem uma variação bem grande, mas muitos indivíduos aqui estavam, né, na casa de 5 mil. Quanto às enzimas, como também eram muitas enzimas e muitos valores discrepantes, né, entre os indivíduos e também não tem valor de referência, eu acabei não colocando aqui, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui, depois eu posso passar esses valores para vocês. Com base nos vírus, né, e bactérias, 46% dos indivíduos apresentaram salmonela, 15,4 indivíduos tinham herpes vírus, então 4 indivíduos, e do paramyxovírus, nenhum indivíduo foi encontrado com paramyxovírus, e muitos não, o resultado foi inconclusivo, né? Não deu para saber se eles tinham ou não paramyxovírus. Os indivíduos não foram tratados contra a salmonela, porque os indivíduos nativos também tinham salmonela, e salmonela é uma bactéria muito comum para os répteis, sendo encontradas nas populações naturais. Quanto ao herpes vírus, como é um vírus que ataca o sistema respiratório dos indivíduos e não tem como tratar, então eles não poderiam ser soltos, né, para não contaminar os indivíduos nativos, os outros indivíduos que não tinham herpes vírus. E conversando com o pessoal do CRAS, eles também não queriam os indivíduos de volta porque ia contaminar os jabutis do cercado e poderiam também contaminar os indivíduos, outras espécies. Então, conversando com o pessoal do CRAS, a gente matou esses 4 indivíduos que estavam com herpes vírus. Já quanto ao exame parasitológico, a gente não conseguiu também identificar só nível grupos muito grandes, ciliados, estrongilidas e cistos. Aqui em ciliados a maioria deles não tinha, e estrongilida também a maioria tinha, na verdade, aqui. E em cistos a maioria dos indivíduos não tinham. Então, como era muito amplo aqui, né, os grupos de parasitas, a gente, conversando com os veterinários, deu 2 doses de levonisol e albendazol a cada 15 dias. Depois de 1 mês, a gente refez os exames de fezes dos jabutis e eles já estavam todos limpos, então prontos para serem soltos. Então, com base nos resultados de sangue, enzimas, né, vírus, a gente selecionou 11 indivíduos no final para aclimatação. Então, 5 foram feitos na primeira etapa, né, na primeira translocação, e 6 na segunda. Na primeira etapa, todos os indivíduos fugiram do cercado todos os dias. Então, como a gente ia alimentar os indivíduos todos os dias, quando a gente chegava no cercado, a gente via que os animais não estavam lá.
a cerca era muito frágil e os jabutis eles faziam muita força na cerca e eles também mordiam, então eles acabavam rasgando a cerca e fugiam. Apesar disso, eles não fugiam para muito longe do cercado e ficavam bem próximos. Então aqui a gente tem uma foto, né, do cercado aqui, não, de um pedaço do cercado, alguns jabutis aqui dentro do cercadinho e aqui a alimentação, aqui repolhas e você pode ver um pedaços de raraticum que a gente tinha achado. Uma das fêmeas teve um período bem grande de inatividade, enquanto todos os indivíduos fugiam, ela sempre ficava escondida, mas já no final do período da aclimatação, dos 30 dias, ela já começou a ficar mais ativa e ela também começou a fugir junto com os outros indivíduos. Esse indivíduo aqui, o número 23, a gente viu o comportamento dele de tentando copular com os indivíduos, tanto uma fêmea, que é essa aqui, quanto também com um macho. Então a gente observou esses comportamentos de cópula desse jabuti. Para a segunda etapa, então, para a segunda translocação, a gente reconstruiu o cercado, a gente trocou toda a cerca por uma cerca mais firme, então, nessa segunda translocação, nenhum indivíduo fugiu. E devido a uma operação sanitária no CRAS, então, a leva de indivíduos da segunda translocação elas ficaram mais tempo no cercado. Então, por exemplo, quando a gente fazia os exames nos indivíduos, na primeira translocação, os indivíduos voltaram para o CRAS e ficaram no cercado até receberem os resultados dos exames e a gente selecionar os melhores para a soltura. Mas, como o CRAS estava passando por uma operação sanitária e muitos indivíduos estavam morrendo, o pessoal do CRAS pediu que a gente levasse os indivíduos antes. Então, os indivíduos, a gente fez os exames, os indivíduos esperaram 30 dias no cercado o resultado dos exames, ao invés de esperarem no CRAS. Então, eles ficaram 60 dias na aclimatação, assim, ao invés de 30 da primeira etapa. Então, na soltura com suplementação alimentar, a gente não teve nenhuma observação direta dos animais se alimentando em nenhuma das duas translocações. A gente colocou a câmera fotográfica, a gente só observou na primeira etapa um indivíduo, sempre o mesmo indivíduo, se alimentando da suplementação que a gente deixou lá. E durante a segunda etapa, né, a segunda translocação, a gente encontrou um animal morto, uma fêmea, a mais ou menos 100 metros do cercado de aclimatação. A gente não foi possível identificar a morte também desse indivíduo, porque o animal já estava em alto processo de decomposição. Porque na fase de suplementação, a gente colocava o alimento todo dia, mas a gente só foi ver os animais um mês depois dessa etapa, quando foi para tirar o suplemento. Então a gente já achou esse animal no final da etapa de suplementação, então a decomposição já estava levada, não dava para saber quando que ele morreu, então a gente não sabe as causas. Então depois da soltura com complementação, a gente tirou a suplementação desses animais, a gente continuou monitorando eles uma vez por mês até a bateria acabar ou o GPS danificar. A última coleta de dados foi em outubro de 2019 e durante esse período, todo o período de monitoramento, então, a gente não encontrou nenhum outro animal morto e também não foi necessário fazer nenhum tipo de intervenção nos animais. No final do período do estudo, 2 animais foram doados para o laboratório e também receberam colares GPS VHF. Eles iam ser eles foram doados pelos donos e como o CRAS também não estava recebendo nenhum animal, então a gente soltou eles na reserva. Um deles, que foi uma fêmea, a gente soltou também através da soltura gradual, a gente colocou ela no cercadinho de aclimatação, passou por todo aquele processo, e o macho foi solto através do hard release, né, que a gente soltou ele próximo ao cercado, mas ele não passou pela aclimatação. E a gente considerou eles como a terceira etapa ou a terceira translocação. Aqui tem uma tabela com todos os indivíduos que a gente soltou, a origem deles, o peso inicial no trabalho, o peso final, né, que foi no último mês de monitoramento, e o peso médio deles. Aqui tem o tempo de monitoramento, então a gente teve um indivíduo que a gente monitorou um mês só, que foi um indivíduo que morreu, assim como a gente teve indivíduos que a gente monitorou 30 meses, que é um dos indivíduos nativos. As fases da soltura, né, os indivíduos nativos aqui não tem nenhuma, a primeira translocação e a segunda translocação e a terceira. E aqui o status atual dos indivíduos. A gente tem 3 indivíduos que a gente perdeu, não conseguiu mais achar, então a gente não sabe como é que eles estão, e um dos indivíduos que foi morto.
Então, a gente perdeu 2 colares. Na verdade, a gente não perdeu os 2 colares, a gente perdeu os indivíduos. A gente achou somente os 2 colares desses 2 indivíduos. E a gente fez busca ativa durante 6 a 7 meses atrás desses indivíduos. E um deles foi encontrado já depois do período do monitoramento do estudo, que foi em novembro de 2019, ali perto do estacionamento do setor de transportes da FMS. Um dos funcionários encontrou um dos jabutis e a gente acabou colocando outro colar nela para monitorar. E 2 indivíduos a gente ficou sem sinal do GPS por vários meses. E eles foram encontrados também depois do período do estudo, lá por novembro de 2019. Um deles foi encontrado próximo do Cerradinho, ali na Química, onde estava dentro de uma sala de aula. E o outro foi encontrado na Piscicultura. A gente também trocou os colares deles porque não estavam funcionando. Então, quando a gente encontrava os animais fora da reserva, a gente sempre devolvia eles para dentro, né, perto do cercado, porque os animais eles poderiam ser atropelados ali na universidade, poderiam sair da universidade, poderiam ter o equipamento danificado e também as pessoas poderiam pegar eles para levar para casa como animal de estimação. Além disso, a gente colocou cartazes ali na região, né, do estudo, na parte da química, ali no Cerradinho, e também a gente orientou os estudantes e os funcionários que estavam ali perto, para não alimentar os bichos, não tocarem nos bichos, né? E assim por diante. Então, os resultados desse trabalho mostraram que a curto prazo os procedimentos adotados para a translocação se mostraram adequados para o jabuti-piranga no local escolhido para a realização da soltura. A translocação de animais de cativeiro, ela pode apresentar várias dificuldades devido ao ambiente que foram criados, principalmente enquanto a adaptação ao novo ambiente, a encontrar alimento nesse novo ambiente e também porque os animais de cativeiro eles perdem as interações sociais, né, que os animais nativos têm. Apesar disso, o método que a gente utilizou nesse trabalho foi adequado para realizar o reforço populacional de jabutis urbanos. E as espécies que vivem em associação próxima com os humanos, elas se espalham em áreas que não eram ocupadas antes, porque elas conseguem se adaptar em ambientes modificados e elas também podem ser mais tolerantes à presença humana. E isso faz com que eles se tornem um incômodo, porque eles podem se aproximar por comida e também por companhia, né? Que alguns animais que ficam nesse centro de reabilitação podem ter sido animais de estimação um dia. Então, os animais que ficam em centros de reabilitação, eles têm um convívio muito alto com outros animais, então eles têm muita chance de contrair doenças, e por isso que é muito importante os exames pré-solturas, que apesar de ser recomendado, muitas vezes é negligenciado e não é feito. E os animais que são doentes, né, eles nem podem ser soltos, porque eles podem contaminar tanto os humanos quanto também a fauna local. E além disso, com os exames, a gente pode identificar indivíduos que têm mais chances de contribuir para o estabelecimento da população porque eles estão mais saudáveis. Nesse estudo, nenhum indivíduo morreu durante o período de aclimatação, entretanto, um animal veio a óbito no mês seguinte, que é aquele indivíduo que a gente encontrou durante o período de soltura com suplementação. Como os jabutis eles possuem um metabolismo lento, a gente não consegue. Talvez o período de aclimatação não tenha sido suficiente para o indivíduo 5 se recuperar do estresse da manipulação, porque foi a triagem, né? Anestesia, tirar sangue. E um estudo que foi realizado por Faso e colaborador em 2014 mostrou que 4 semanas é um período muito curto para regular a homeostase e diminuir o nível de cortisol em quelônios. Então, talvez a gente precisasse ter um período de aclimatação um pouquinho maior para ter tempo desse jabuti, desses quelônios se recuperarem, né, do estresse da manipulação. E além disso, vários estudos, né, de translocação de jabutis mostram que a maioria das perdas são devido à dispersão, porque os indivíduos se dispersam do local de soltura e então eles não conseguem achar os indivíduos. Então, por isso é muito importante a aclimatação. Além disso, também, a introdução de frutos nativos na alimentação evita a perda de peso, né, visto que os animais podem morrer, né, nesse período. E a gente teve uma alta receptividade quanto aos itens alimentares disponibilizados, já que a gente viu os jabutis se alimentando dos itens que a gente deu para eles, os itens nativos. E no nosso estudo,
a suplementação alimentar, não no período de aclimatação, mas após a soltura, a suplementação alimentar ela teve pouca relevância, já que a gente viu apenas um indivíduo se alimentando durante esse período. E alguns estudos mostram que alguns animais não encontram a suplementação alimentar, por isso que eles não se alimentam, e também mostraram que não teve diferença na sobrevivência de animais que se alimentaram ou não, né, durante a disponibilidade de alimentos. E no nosso estudo, como os indivíduos, né, os jabutis, eles possuem uma dieta generalista e eles têm um metabolismo lento, então eles podem ficar longos períodos sem se alimentar. Então, assim, esse longo período sem se alimentar, ou quer dizer, esse metabolismo lento, ele dá uma maior liberdade para explorar o ambiente sem precisar retornar ao local de soltura. Porque dentro do cercado, eles tinham bastante comida e puderam se alimentar bastante, então, né, talvez eles tenham guardado energia suficiente para poder explorar o local sem precisar voltar para a suplementação alimentar. Mas mesmo assim, é importante destacar o papel da suplementação alimentar, sendo um reforço a mais para os animais que vão passar por esse processo de translocação. E além disso, os nossos animais também foram vistos se alimentando de restos de alimento e de lixo humano, então talvez eles também não precisaram voltar para a suplementação alimentar porque eles acabaram encontrando restos de alimentos pelo caminho. Então, os ambientes urbanos eles têm uma limitação que é devido ao contato constante com o humano e também como os ambientes urbanos são cercados, geralmente, né, pode limitar essa movimentação. E uma vez que os animais aprendem que os humanos podem oferecer alimentos sem riscos, os animais se tornam mais mansos e isso pode aumentar a frequência com o encontro com as pessoas e os riscos envolvidos nesses encontros. Por isso que é muito importante o monitoramento pós-soltura para poder identificar e resolver esses problemas. Agora, o capítulo 2, tá mudando sozinho. A sobrevivência e dispersão pós-soltura em jabutis translocados em uma área urbana. Uma das principais causas da perda da biodiversidade é a destruição e alteração dos habitats naturais. E isso é potenciado nas áreas urbanas que estão aumentando num ritmo cada vez maior. Então, para as espécies nativas, cujas populações estão em declínio nas áreas urbanas, a translocação é uma medida de conservação eficiente, né? Porque ela aumenta a viabilidade da população, seja aumentando a diversidade genética, o número de indivíduos, etc. Só que é necessário ter um monitoramento desses animais soltos para poder quantificar a eficácia, né, dessa translocação e também melhorar os procedimentos em futuros programas. O monitoramento é uma ferramenta muito importante e essencial porque ela fornece informações sobre a ecologia espacial e comportamental dos indivíduos e isso permite a avaliação dos procedimentos realizados durante um programa de soltura. E a falta de monitoramento, ela aumenta as chances de falha nesses programas de conservação. Estresse, predação, as doenças e dispersão são fatores que também contribuem para falhas nos programas de soltura. E a dispersão do local de soltura para novas áreas implica em riscos para a eficiência do programa. Então, o que seria essa dispersão? A dispersão seria o movimento de um indivíduo a partir do seu ponto de origem até o local onde ele pode ou poderia se reproduzir caso tivesse sobrevivido e encontrado um parceiro. Então, após a soltura, né, num ambiente novo, o animal pode se estabelecer na área ou ele pode se dispersar. Então, os animais que eles se estabelecem numa área de vida, né, no ambiente novo, eles são considerados sedentários. Os animais que dispersam são os dispersores e os animais que aparentemente se movem de maneira imprevisível são considerados como nômades. A dispersão em animais translocados tem 3 fases, que é a fase exploratória, né, que é a partida do local de origem, a fase de transitoriedade, que é a transição entre o local de origem e o local de estabelecimento, e o estabelecimento, que é quando o indivíduo estabelece uma área de vida. Para os indivíduos translocados, a fase exploratória geralmente tem uma distância maior, eles percorrem uma distância maior após a soltura, como resultado de um comportamento chamado homing, que homing é quando o indivíduo tenta voltar para o local de origem. Então, durante a fase exploratória é muito comum que essa distância seja aumentada porque o indivíduo está tentando voltar para o local de onde veio. Por isso que é muito recomendada a soltura gradual, ou soft release, para diminuir os efeitos dessa dispersão, já que o animal vai se aclimatar no novo ambiente, né? E
E isso vai influenciar na sobrevivência pós-soltura, na condição corporal, alimentar e comportamental dos indivíduos. Então, às vezes pode ter, se o indivíduo rejeitar o ambiente de soltura, a distância percorrida por ele vai ser maior e é esperado que esses movimentos exploratórios iniciais eles sejam substituídos quando o animal se estabelecer numa área, então formando a sua área de vida. E o que seria a área de vida? A área de vida é a área percorrida pelos indivíduos em suas atividades normais em busca por alimento, abrigo e reprodução. O período de exploração para a formação da área de vida é importante para que os animais fiquem familiarizados aos elementos do ambiente, facilitando o encontro de abrigo e alimentos, por exemplo. Há poucos estudos sobre translocações de répteis, e a taxa de sucesso é ainda menor quando você vai comparar com mamíferos ou aves. E, por exemplo, a presença de esconderijos, de um habitat adequado, soltura gradual, elas são eficientes para aumentar o índice de sobrevivência após a soltura de quelônios e também diminuir as distâncias percorridas durante a dispersão. E então, após os movimentos exploratórios iniciais, existe uma semelhança na distância diária e também na área de vida entre animais translocados e residentes. É um resultado muito comum. Então, quelônidos carbonários é uma espécie de quelônio com ampla distribuição na América do Sul, é muito utilizada como caça de subsistência e como animal de estimação, né? São onívoros, e os resultados de ecologia do movimento são muito importantes para os programas de conservação, uma vez que permitem entender como os quelônios utilizam o espaço. Então, nesse segundo capítulo, os objetivos foram classificar as estratégias de movimentação dos animais soltos e nativos, né, que são sedentários, nômades ou dispersores, para os animais dispersores, descrever os padrões de dispersão, incluindo o tempo necessário para o estabelecimento das áreas de vida, testar o efeito do sexo e do peso na distância máxima percorrida e no tempo de estabelecimento das áreas de vida, estimar o tamanho das áreas de vida dos animais translocados e avaliar o efeito do sexo e do peso nas áreas de vida e comparar o tamanho das áreas entre animais nativos e translocados. A área de estudo é a mesma do capítulo anterior, né? Então aqui é o cerradinho, aqui o cercado de aclimatação, a área de estudo aqui, né? A reserva da universidade. Os animais nativos, né? A busca ativa mensalmente entre 2016 e 2017. Os indivíduos foram identificados, pesados e vimos o sexo. E eles foram identificados também com GPS, com localização a cada 1 hora. Os animais que foram introduzidos, translocados, são os mesmos do primeiro capítulo. Então, assim, eu vou pular essa parte, eles, são os mesmos bichos, então toda essa parte foi explicada já no primeiro capítulo. E eu vou falar sobre a parte do monitoramento, Então, os indivíduos todos foram identificados com GPS, VHF tigrinos, que pesavam 150 gramas, que é menos do que 5% da massa do indivíduo, que é o recomendado. A gente teve localização e temperatura a cada hora, pelo GPS, ou até a morte do animal, ou o colar parar de funcionar. E os animais que perderam o colar continuaram a ser monitorados quando encontrados ocasionalmente. Agora, quanto à análise de dados, aqui tem as 3 movimentações, aqui tem em dias no eixo X e o Net Square Displacement no eixo Y. Então, aqui tem os animais que são nômades, como é que é o padrão de movimentação deles, Os sedentários, que são, que se estabeleceram uma área de vida, e os dispersores, que tem esse período aqui em que eles se dispersam e aumentam muito a distância, e aqui depois que eles estabelecem a área de vida. Então, aqui é a distância máxima percorrida, aqui é a velocidade da dispersão, o tempo decorrido entre metade e 3/4 da migração, e aqui é quantos dias para alcançar metade do caminho, Então, aqui, nos modelos de movimentação, a gente utilizou o Net Square Displacement, o NSD, que calcula a distância ao quadrado entre cada localização do GPS de um indivíduo e sua localização original. E por que as distâncias são quadradas? Para poder remover as informações direcionais. Aí, para cada indivíduo, teve o seu NSD, para cada indivíduo, a gente considerou os três modelos de movimentação, sedentário, nômade e dispersão. Os animais nativos, a gente esperaria que eles fossem sedentários, e mesmo assim a gente incluiu eles na análise para controle de eficiência da classificação. E como a gente escolheu um modelo, se era sedentário, nômade ou dispersão, foi através do Archaic Information Critério, o AIC.
Então, para os modelos de dispersão, sedentarismo, a gente calculou o NSD, e esse C aqui é uma constante. Para o nomadismo, o Net Square Displacement, mais uma constante, e o tempo, né, que foi o número de dias depois da soltura. E para a dispersão, aqui a distância máxima percorrida, os dias, né, para alcançar metade do caminho, e aqui o último, que é a velocidade da dispersão. Então, a descrição dos padrões de dispersão. Para os animais dispersores, a gente viu o efeito do sexo e do peso, no tempo necessário para o início da dispersão desde a soltura, no tempo para o início da dispersão a partir da aclimatação, o tempo necessário para estabelecer uma nova área após o início da aclimatação e também da dispersão. E aí a gente utilizou os valores fixos, né, que é o sexo e o peso, nos parâmetros da curva de dispersão mediante modelos lineares. A área de busca e a área de vida, o que a gente considerou como área de busca. A área de busca foi a área em que os indivíduos percorreram até se estabelecerem, ou seja, até chegar ao ponto do NSD assintótico, né, que é essa curva aqui. Então, quando o indivíduo chegou aqui, a gente considerou todo esse período aqui como área de busca. A área de vida, então, a gente usou a área calculada com as localizações após o estabelecimento. E para os indivíduos que foram sedentários, todas essas localizações foram utilizadas para estimar a área de vida. A gente utilizou o kernel 95% para calcular o tamanho da área de vida e o HRF como parâmetro de suavização. A gente testou também o efeito do sexo e do peso nas áreas de vida através de um modelo linear geral, e a gente fez todas as análises no R. Então, os resultados. A gente teve 3 indivíduos nativos, né, 2 machos e uma fêmea, dos translocados, 12 indivíduos soft release e um indivíduo hard release do primeiro capítulo. Uma fêmea morreu durante, né, o monitoramento, que foi ali na fase de soltura com suplementação alimentar. E 3 indivíduos tiveram problema com GPS e ficaram sem monitoramento por vários meses. Então, aqui a gente tem um gráfico com, né, mean square displacement, os dias de translocação aqui no eixo X. Um indivíduo foi considerado nômade, que foi um indivíduo que morreu, e a gente teve somente um mês de classificação, então ele não está aqui nos gráficos. 5 foram considerados sedentários, tá? Os 3 nativos, aqui no gráfico a gente pode ver, aqui ficou ao contrário, tá? O preto são os nativos e os cinzas são os translocados, então a gente pode ver que os indivíduos aqui nativos, né, foram sedentários, e 10 dispersores. Em cinza as fêmeas e em preto os machos, aqui os dispersores, quando eles, né, estabeleceram as áreas de vida deles aqui no platô. Aqui tem uma tabela geral, mais ou menos com todos os parâmetros que a gente mediu, né, a fonte dos indivíduos, o peso médio deles, quanto tempo eles ficaram em cativeiro, o monitoramento, que a gente teve indivíduos que a gente monitorou 869 dias, né, que é um indivíduo nativo, e indivíduos que a gente monitorou bem pouco, que não está aqui, na verdade, que é a fêmea que morreu, que não está aqui nessa tabela. Mas entre os outros, a gente teve indivíduos que a gente monitorou bem pouco, como 89 dias. As estratégias, né, os sedentários e os dispersores, e aqui, na distância máxima percorrida, a gente teve bastante variação, né, e o indivíduo que mais percorreu foi esse aqui, um translocado, que percorreu 839 metros. Aqui, a velocidade da dispersão, então a gente variou entre 0,38 e o máximo, né, 20. E quando o momento que o indivíduo atinge metade do caminho, né, 216 dias, que foi o indivíduo que mais demorou. E aqui, esse TS é o tempo para se estabelecer desde a aclimatação. Então, o indivíduo que mais demorou 344 dias para estabelecer uma área de vida no novo local de soltura. Assim como teve indivíduos que demoraram bem poucos dias, né, como 4 dias, e esse aqui demorou quase 1 ano para se estabelecer na nova área. Os fatores fixos, então, tipo, o sexo e o peso não tiveram influência em nada do que a gente testou, nem na distância máxima percorrida, nem no tempo de estabelecimento e nem na velocidade de dispersão, para nenhum dos animais dispersores. Aqui nessa imagem, a gente tem uma figura da área de estudo, cada cor representa um indivíduo. Aqui nesse quadrado branco é o local de soltura dos indivíduos, onde estavam os cercados de aclimatação. E aqui a gente pode ver a trajetória que os indivíduos fizeram, e a gente pode ver que não teve nenhum padrão, né? Então, nenhum tipo de orientação para os indivíduos. Cada um foi seguindo o seu caminho.
Aqui a gente tem esses quadrados menores, são as áreas de vida dos indivíduos que foram considerados dispersores. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver que o indivíduo ocupou aqui um pedaço, atravessou o Lago do Amor e foi ocupar ali atrás, né, na piscicultura. E indivíduos que ocuparam aqui pedacinhos bem pequenos no começo da reserva e indivíduos que ocuparam basicamente toda o cerradinho. Então, o tamanho médio das áreas de vida foi de 23 hectares. Não teve diferença nas áreas de vida dos animais translocados dos nativos, né? A área de vida foi a mesma. E a área de busca foi de 8,71 hectares. O sexo e o peso também não tiveram nenhuma influência nem no tamanho da área de vida dos indivíduos e também nem no tamanho da área de busca. Então, nenhum dos nossos parâmetros medidos foi significativo. Aqui tem uma outra tabelinha com a área de vida dos indivíduos. Um indivíduo solto que teve a maior área de vida foi um macho com 40,59 hectares e a menor área de vida foi também de um indivíduo solto que tem só 5,63 hectares. E aqui tem o peso, a área de busca, né? A área de busca é menor aqui, né? Teve área de busca como 0,92 hectares e área de busca como 16. Então, quanto à discussão, a gente teve uma alta sobrevivência no nosso trabalho. 92% dos indivíduos sobreviveram, 12 dos 13. E a dispersão dos indivíduos foi rápida e curta, sem efeito do sexo e do peso. Então, a utilização de indivíduos de diferentes sexos e pesos favoreceu o reforço populacional, né? Outras translocações com jabutis mostraram que a maior perda de animais foi em decorrência da dispersão para outras localidades e outras populações do que mortes em si, né, ou patologias. Então, a soltura gradual, ela ajudou a manter os animais mais fiéis à área de soltura, diminuindo a distância de dispersão, porque muitos estudos mostraram que com animais hard release, né, que foram só soltos no ambiente, eles têm um maior comportamento de home, né, que é o comportamento para voltar para o local de origem. Mesmo que a gente tenha soltado um animal em hard release, a dispersão dele foi curta, ele também se estabeleceu rápido, né? E em jabutis mostra que a dispersão dele geralmente está confinada às primeiras semanas após a soltura e são de curta duração. E num estudo realizado por Gerozolinsky em 2009, com animais nativos, né, mostrou que os animais nativos eles já têm um índice baixo de dispersão e que aparenta ser algo da própria espécie que por isso que pode explicar as distâncias curtas que os animais dispersaram nesse nosso estudo. A gente não teve diferença na área de vida dos indivíduos translocados e dos nativos, então parece indicar que, mesmo que a gente tenha translocado os indivíduos numa área urbana e que era cercada, o tamanho da área da reserva parece que foi suficiente para fornecer as condições, né, para os indivíduos estabelecerem áreas de vida nesse novo local. Além disso, o tempo que os animais demoraram para começar a dispersar foi maior do que o tempo entre a dispersão até eles se estabelecerem, que é um resultado normal da migração de diversas espécies. E habitats heterogêneos e irregulares, eles limitam a dispersão e os indivíduos tendem a se estabelecer mais cedo. Principalmente em habitats heterogêneos, se os indivíduos eles encontram locais apropriados, por exemplo, eles já param de dispersar. Então, por isso que a dispersão é mais curta, se eles encontram esses locais apropriados, né, sem precisar andar muito. E além disso, a reserva da universidade é cercada, por mais que tenha alguns poucos locais que os indivíduos podem sair, ela é cercada e limita a movimentação. Além disso, em ambientes antropizados, a movimentação dos indivíduos costuma ser menor do que em ambientes naturais. E também um ambiente fora da reserva já pode ser um limitante para a movimentação dos indivíduos, porque, por exemplo, existem construções, prédios, né, pessoas, e isso também acaba limitando a movimentação dos indivíduos. As variáveis de sexo e peso não influenciaram na velocidade e nem na distância percorrida pelos jabutis soltos, que é um resultado habitual em quilones selvagens. E nesse estudo, a gente viu que soltando indivíduos de diferentes sexos e pesos, a gente conseguiu uma soltura equilibrada, já que as áreas de vida são semelhantes quanto ao tamanho para os indivíduos soltos nativos e também não teve efeito nem do sexo e nem do peso nessas áreas. Então, isso é muito bom para os programas de conservação,
porque a gente não precisa se atentar tanto aos números de machos e fêmeas na hora de soltura, porque não teve diferença, né, entre o peso, ou entre o sexo, né, na distância e nem na área de vida. Mas mesmo assim, a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso, porque a gente tem que manter o equilíbrio e procurar manter a proporção sexual, né, da população. Então, as áreas de vida dos animais translocados tiveram um tamanho semelhante nos indivíduos residentes, que a gente pode atribuir, né, à soltura gradual, porque ela contribuiu para os animais se aclimatarem ao ambiente, né, antes de serem soltos. E alguns estudos feitos com outras espécies de jabutis também encontraram tamanhos de área de vida e também as distâncias que eles percorrem são semelhantes entre animais nativos e translocados. E esse é um resultado significativo, uma vez que pode indicar que os animais estão se estabelecendo bem no novo ambiente e que esse ambiente fornece suporte e que esses resultados eles fornecem suporte para futuras estratégias de translocação. Então a gente pode considerar que a translocação dos jabutis na área urbana estudada ela foi um sucesso, pelo menos a curto prazo. A gente recomenda analisar os tipos de movimentos na soltura para outras espécies, com o objetivo de avaliar a quantidade necessária de indivíduos que conseguem se estabelecer e o tempo que eles demoram em cada fase desse processo. Além disso, comparar o tamanho das áreas de vida com a dos animais nativos permitiu a gente de conhecer quando os indivíduos soltos podem estar tendo ou não dificuldades, né, ou problemas em se estabelecer. Então, como conclusão geral do trabalho, a gente teve uma alta sobrevivência dos indivíduos, né? Somente um indivíduo morreu durante esse processo. Eles se dispersaram rápido, né? Não demoraram para se dispersar e se dispersaram a curtas distâncias. A aclimatação foi um período importante para os indivíduos, entretanto, talvez seja necessário aumentar esse período por causa de uma das mortes que a gente teve. Os animais soltos tiveram o tamanho de suas áreas de vida iguais a dos nativos, sugerindo que os animais tenham se estabelecido bem no novo ambiente, e os indicadores escolhidos para avaliação do sucesso da soltura mostram que esse estudo pode ser considerado bem sucedido em curto prazo e sugerem que o nosso estudo está caminhando para o sucesso em médio prazo. Eu gostaria muito de agradecer a Fundect e a CAPES pela concessão da bolsa e também pela aprovação, né, a Fundect pela aprovação dos projetos que ajudaram no financiamento da minha tese, ao programa de pós-graduação da Ecologia, a universidade, o pessoal do CRAS, né, que cedeu os animais para esse estudo e deram todo o suporte veterinário durante o processo. E também gostaria de agradecer muitas pessoas que me ajudaram durante o doutorado, minha família, a Zaida, minha orientadora, que me ajudou muito, muito nesse processo, principalmente agora na fase final de escrever, o orientador também, o Luiz Gustavo, que sempre me ajudou muito, a Pamela, que também me deu, a Pamela e a Grazi, que me deram muito suporte no começo nas questões veterinárias para fazer as análises dos bichos e lá no CRAS medir e pesar todos os bichos. Gostaria de agradecer principalmente a Suelen, que foi a minha companheira de campo fiel todos os meses, caçando jabutis, passando vários perrengues, né? Tomando chuva, encontrando cobras, picadas de abelha, muitas coisas. Gostaria de agradecer todo o pessoal do LAMP, todo mundo me ajudou, sendo indo lá alimentar os jabutis, fazer o monitoramento dos jabutis, carregar jabuti para lá e para cá. Todo mundo me ajudou muito. E também gostaria muito de agradecer ao pessoal da FAMES, né, a professora Alda, que foi responsável pelo fazer o hemograma e as análises bioquímicas dos indivíduos, né, e todo o pessoal do laboratório dela, de patologia lá da FAMES, a professora Juliana, que fez a parte da salmonela junto com os alunos dela, o professor Carlos, que fez toda a parte de virologia e o pessoal do laboratório dele, então eu gostaria muito de agradecer. O professor Fabrício e os residentes dele, que foram responsáveis pelas anestesias dos indivíduos, né? Quando a gente teve que matar os indivíduos, todo o procedimento foi feito pelo pessoal lá na FAMES. E o professor Fernando Paiva e o Luiz Eduardo e toda a equipe deles também do laboratório de parasitologia, que me ajudaram a fazer as análises de parasitologia das fezes dos jabutis. E todas as outras pessoas, meus amigos que me ajudaram nesse período também, que eu não coloquei a foto aqui, muito obrigado para todo mundo. E qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui ou mandar um e-mail que eu vou responder. E é isso. Obrigada.